a maneira de apresentar depende um pouco da estrutura que a produtora independente ou o produtor independente tem, né? Se ele tem uma estrutura razoável, né, uma estrutura própria razoável, o ideal é apresentar uma Bíblia. A gente chama de Bíblia. O que é a Bíblia? Bíblia, por isso que o nome é Bíblia, porque ele tem um formato, geralmente é um livrão, em que ali você apresenta a sinopse, apresenta escaleta, as escaletas, principalmente escaletas dos episódios, seria o ideal, apresenta um primeiro episódio escrito, já para sinalizar, então você já tem uma sinopse, já sabe aonde você quer chegar, você tem as escaletas que pega exatamente os pontos mais importantes da estrutura de roteiro, a estrutura dramatúrgica, se for uma dramaturgia, né? Por exemplo. E se for isso estou falando de dramaturgia, tá? Depois a gente pode falar de documentário, já é uma outra coisa. Mas aí você apresenta isso, que já tem uma noção, né? Qual é, pelo menos uma noção do arco dramático, ou os arcos dos personagens, tem uma ideia, pelo menos, né? do que se pretende. Ideal é fazer um piloto. Esse piloto pode ser, se você pode investir mais, você faz um piloto como deve ser feito, que é você, de fato, convidar alguns atores, que podem não ser ainda os atores que você vai usar como protagonistas, mas ele vai contar as cenas principais, é uma espécie de grande trailer, é um trailer alongado, né? É um promo quase, né? da série, por exemplo, que você está desenvolvendo. Então você faz esse piloto, que aí você já tem pelo menos... E aí o piloto você pode escrever um texto de uma locução ou uma narração que vai costurar um pouco qual é a intenção da história, qual é a intenção dos personagens, enfim. E aí você faz esse piloto, ou você pode usar um piloto feito como uma espécie de monstro, que a gente chama, que é buscar, através de referências que existem à disposição aí na internet ou nos DVDs aí, que ainda existem no mercado, vocês vão buscar referências e que aí você, através de cenas que existam e planos que existam de longas, de séries e até de publicidade eventualmente, você vai desenhando, vai editando um monstro, quer dizer, é um pilotinho, é um piloto que com essas cenas que existem de outros trabalhos, você costura um pouco a história, através também de letreiros e de locutor, você meio conta um pouco o que seria feito o piloto daquela série. Também é uma maneira mais econômica e que às vezes funciona, dependendo do tema, dependendo da história, né? Também pode funcionar dessa maneira. Essa é a maneira mais correta de se apresentar, é o que o canal espera de você, espera que ele receba uma Bíblia. Ou o que a gente chama de pré-Bíblia, que é antes do piloto, fazer realmente uma sinopse com um storyline assim, dos episódios, já dar uma ideia, e não precisa chegar a fazer o piloto ainda, que muitas vezes você pode apresentar primeiro isso ao canal, ele tendo interesse, ele achando que, opa, aqui tem uma história, isso aqui está me interessando. Eles com interesse, você pode negociar, eles entrarem numa verba de desenvolvimento, que o canal pode, geralmente os canais têm alguma coisa prevista para isso, então eles vão, obviamente, assinar um contrato com você, e nesse contrato prevê um custo X que eles participam do desenvolvimento, para que você possa fazer um piloto, desenvolva de fato os primeiros episódios e as escaletas de uma maneira mais completa e até já mais afinada com o que o canal percebe, ele também sinaliza, às vezes, caminhos do que a ele mais interessaria, e aí você vai para essa Bíblia mesmo. Então você apresenta mesmo a pré-Bíblia, depois você vai na Bíblia final. E tem uma maneira mais simples e mais, digamos assim, mais arriscada, mas que você, quem não pode realmente pensar em investir nada, nem ter estrutura para investir numa apresentação de uma Bíblia, inicialmente é fazer um storyline só mesmo, escrever uma historinha ali em 2, 3 folhas, né, de papel, escrever bacaninho, já você conta o que é o tema, qual é a história, pelo menos você dá o highlight, aí, quer dizer, dá o caminho dessa história que você acha que pode ser uma história boa para contar, e escreve aquilo e vai com aquele pedaço de papel primeiro para apresentar ao canal. Olha, eu tenho uma ideia de uma série, tarará, e tem essa história aqui, ó. Ela vai ler o storyline, se é um tema ou uma história que interesse a eles, olha, pode ser.
Então desenvolva e depois me traga uma coisa mais... Aí você pelo menos você tem. Ou o cara fala, olha, não, esse tipo de tema não interessa ao canal, ou isso nós já acabamos de pegar outra, fizemos já agora, ou estamos lançando uma série americana que tem um tema que tem algo a ver, ou não temos nada previsto, não temos verba esse ano, enfim. Aí você vai ter já o feedback do canal do que vale a pena você ou não desenvolver. Se o canal sinalizar um primeiro sinalzinho, ninguém sai entusiasmado achando, oba, já vou ter uma série, que às vezes o canal faz isso com alguns que ele acha que pode ter alguma chance, dali ele vai peneirar para ver aquele que tem mais chance mesmo e ali ele vai investir. Então, mas já é alguma coisa, você poder ouvir do lado de lá do balcão que isso pode interessar, que isso pode ser bom, ou o olho dele brilha, você percebe que ele se entusiasma com a história, com aquela historinha que você sinalizou ali no seu storyline, e você, olha, desenvolve que pode ser que interesse. Já é uma esperança.